Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje tem um tema especialíssimo. A gente vai falar sobre os distúrbios da ATM. Quantas pessoas enviam perguntas diariamente aqui sobre essa articulação? Pessoas que sofrem, que sentem dores fortíssimas, que não conseguem mais levar a vida normalmente porque tem problemas na ATM. A gente vai saber quais são os tratamentos possíveis e o que causa problemas nessa articulação. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Alessandro Silva, já está posicionado aqui. Ele é mestre especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu estou te esperando depois da vinheta, porque o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre os distúrbios da ATM. Eu estou aqui então para apresentar para vocês esse tema que é muito pedido nas nossas redes sociais. As pessoas ligam perguntando, fazem seus questionamentos nas nossas redes sociais. Vocês podem participar do programa de hoje, aliás, como todos os dias. Peguem o telefone e liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Participa também pelas nossas redes sociais, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor, e a nossa rede social favorita é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente coloca o tema do programa nessa página. Você comenta já fazendo a sua pergunta, pode escrever na nossa linha do tempo e mandar uma mensagem particular quando você preferir fazer desta maneira. Não querendo ser identificado, mas quer ter a sua pergunta respondida, manda uma mensagem particular e me avisa que não quer que eu fale o seu nome, que não tem problema nenhum. O importante é você tirar a sua dúvida. Você também pode participar do programa através, como eu falei, das redes sociais e também pelo e-mail. Como é que você participa do Consulta ao Doutor? Pelo e-mail, sugerindo temas para os próximos programas. Dessa maneira você também consegue participar. E aí, sugerindo para os próximos, faça suas perguntas já neste e-mail, consulta@hittv.com.br. Não tem desculpa para não nos assistir, é só ligar na internet, www.hittv.com.br. Meu convidado hoje, que está de volta aqui, eu estou muito feliz por isso, é o doutor Alessandro Silva, cirurgião dentista, bucomaxilofacial, super capacitado, tem doutorado também nessa área. Por que eu reforço isso? É uma relação de confiança que a gente tem com o telespectador, né? O telespectador confia no nosso trabalho e na nossa boa escolha de profissionais de excelência que vem para tirar as dúvidas. Obrigada por estar de volta. Obrigado aqui, você, doutor. Tudo jóia. Tudo bem. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar de volta aqui. Com certeza, doutor. Tantas pessoas mandam perguntas, às vezes nem é o tema do programa falar da ATM, a gente está falando de outros problemas bucais e sempre a gente cai na ATM, né? Então, essa articulaçãozinha que mexe tanto com a vida das pessoas que tem qualquer problema. E quanto mais estressadas são as pessoas, quanto mais estressante a vida, né, a rotina do dia a dia, eu percebo que mais as pessoas sofrem e buscam tratamento para isso. A grande dificuldade é que eu já tenho uma dificuldade na ida ao dentista, não precisa nem ser o bucomaxilo. Ir ao dentista já é uma dificuldade e aí fica cada vez mais difícil identificar esses problemas. Como é que começa então essa busca? Alguém que primeiro explica o que é a ATM para a gente partir aí desse início, doutor. A ATM é a articulação temporomandibular, né? Então essa é a sigla. É muito comum eu atender paciente no consultório que fala, doutor, eu tô com ATM. Na verdade, ele não tá com ATM, ele tem ATM, né? Que é a articulação. Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem. O que ele tem, o que ele apresenta é um distúrbio dessa ATM, em que ela está sofrendo por algum motivo, né? E aí cabe identificar qual é o motivo que ela está sofrendo e como pode ser tratado. Os tratamentos, eles têm que ser tratamentos conservadores inicialmente, né? E as causas são multifatoriais. Então são vários as causas, desde uma maloclusão, quer dizer, uma mordida inadequada, até problemas sistêmicos, né?
O paciente pode ter artrite reumatoide, ele pode ter espondilite, ele pode ter uma série de outros problemas que acometem as outras articulações e também vai acometer a articulação temporomandibular. Esse paciente pode ter um problema hormonal que vai desencadear também um problema da articulação, pode ser psicossomático, então envolvendo com estresse do dia a dia, ele pode desenvolver um bruxismo e interferir na ATM. Então são vários aspectos que devem ser abordados para que você obtenha sucesso no tratamento, né? E obviamente um cirurgião dentista ele deve ser capacitado para pelo menos diagnosticar e poder indicar para um profissional que tenha capacitação para o tratamento desse tipo de problema. Normalmente não é uma solução única exclusivamente com um profissional, ela acaba sendo interdisciplinar. Então, às vezes algumas especialidades da odontologia e outros colegas como um terapeuta, um psiquiatra, para poder dar alguma medicação para o paciente administrar as demandas da vida, né? Então, a abordagem é um pouco complexa, mas tem que ser feita de uma forma adequada para que o paciente tenha sucesso no tratamento. Quando a gente fala de articulação, né, quando vem ortopedista aqui falar, por exemplo, do joelho, né, é uma articulação muito requisitada, mas a ATM mais ainda, né, porque a gente pode estar parado, mas está falando, né? Então a gente come o dia todo, a gente fala o dia todo, né? E aí dormindo também existe uma pressão aí nessa ATM e hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas apertarem os dentes. Então o ranger dos dentes, o bruxismo, né? Isso também vai ajudar a ocorrência de problemas na ATM, doutor, o bruxismo, esse ranger? Não tenha dúvida, né? Está intimamente relacionado. Então, essa relação foi muito inteligente sua, do ortopedista, porque realmente o tratamento é muito similar, com suas peculiaridades, né? A ATM, a articulação temporomandibular, ela é a única no corpo que são duas articulações que se movimentam ao mesmo tempo e são distintas. Então, você tem duas articulações, mas elas estão conectadas pelo mesmo osso, que é o osso mandibular. Isso confere a ela uma peculiaridade ímpar no organismo, porque uma articulação que esteja deteriorada, ela pode, às vezes, deteriorar a outra, porque ela está não realizando seus movimentos de uma forma adequada. É diferente de você ter um problema no joelho direito, não quer dizer que você vai ter no esquerdo. Às vezes você consegue contrabalancear e equilibrar. Quando você vai num ortopedista, a primeira coisa que o ortopedista fala é: olha, você faça fisioterapia, perca peso, faça musculação, e aí depois nós reavaliaremos o seu caso e aí indicaremos o procedimento cirúrgico. Na articulação temporomandibular é a mesma coisa. Então eu tenho que lançar mão de alguns tratamentos conservadores para daí eu verificar se esse paciente vai responder bem ou não e se vai ter que ser indicado a cirurgia ou não. Na ortopedia, a indicação é para fortalecimento muscular, né? Na ATM, às vezes é ao contrário, porque é um paciente que tem bruxismo, ele tem hipertrofia do músculo e leva uma carga demasiada para a articulação. Então, um dos tratamentos conservadores é o Botox. Perfeito. Você pode aplicar o Botox na musculatura da mastigação, né, que os grupos maiores é o masseter e o temporal. Tem outros também, mas esses são o que nós mais aplicamos, né? E você pode aplicar toxina botulínica e diminuir um pouquinho a potência desse músculo e, por consequência, levar uma compressão menor para a articulação. E sem cirurgia ainda, com a aplicação do Botox. Sem cirurgia. Dos tratamentos conservadores, que tem vários, né? Você pode aplicar laser na articulação. Laser de baixa intensidade. Ele vai ter um efeito anti-inflamatório, né? Você pode lançar mão de acupuntura específica para isso. Eletroestimulação. Só que os mais conhecidos e os mais aplicados hoje é a terapia medicamentosa. E eu vou levar o que seria isso, né? Que a gente lança a mão de anti-inflamatórios e relaxantes musculares, placa de mordida, que deve ser a rígida,
Então, você que está ouvindo, se tiver uma placa de mordida que for flexível e tiver bruxismo, não vai te dar o benefício. Por que se usa, então? Por que alguns pacientes saem dos consultórios dos dentistas com a plaquinha de silicone, sendo que eles apertam os dentes? Para diagnóstico é o quê? Ela é mais fácil de ser confeccionada, mais barata também? Mas não é o ideal. O ideal é a rígida de acrílico, porque essa de silicone vai até estimular ele a ficar apertando cada vez mais. Eu sempre achei que era o contrário, que prejudicava mais a de acrílico, porque você vai apertar e tem algo rígido e me parecia que ia fazer mais força, é o contrário. E aí você não vai apertar, porque você está tendo um problema ali. Olha, quando a gente coloca a placa de acrílico na boca do indivíduo, dependendo do grau do bruxismo que ele tem, ele quebra a placa, pra você ter uma ideia. Você tá brincando? Ele desgasta a placa. A gente tem que trocar. Ou seja, tem que fazer o acompanhamento. Não vai sair do consultório com a plaquinha e achar que tá tudo certo. Pode ficar tudo certo. Esse pode ser a solução para o problema. Mas, veja, tem que sempre ser acompanhado, né? Porque eu já tive experiências de ver pacientes que usam a placa ininterruptamente e por anos, e os dentes acabam migrando. Por quê? Porque a placa, ela vai ter contato em alguns dentes, não vai ser em absolutamente todos. Então, eu já vi um caso só, né? De um paciente que usava a placa direto, o dia inteiro, de noite, sem tirar para momento algum, só para se alimentar. Não é ruim isso? Então, os dentes começaram a migrar, então eles começaram a sair do lugar, os que não entravam em contato. Então, bagunçou toda a mordida do indivíduo. A placa tem que ser usada, dependendo do caso, no maior tempo possível e depois de sendo diminuído e às vezes reservado só para o período noturno, para aqueles pacientes que apresentam bruxismo. Ou seja, até 8 horas, vamos imaginar que alguém durma 8 horas, pode usar, tudo bem. O objetivo da placa, na verdade, são vários, né? O principal é proteger os dentes, porque se ele desgasta a placa, ele não desgasta o dente. Legal. Então, enquanto está com a placa, desgasta a placa, não o dente. Não o dente. Então, o primeiro é proteger num caso de bruxismo excêntrico, em que ele fica desgastando. Um segundo fator é quando você coloca a placa, a boca do indivíduo vai abrir um pouco, né? Porque vai ter esse acrílico no meio. E aí ele dá um alívio articular, porque o côndilo ele sai um pouquinho, ele roda um pouquinho e ele deixa um espaço. Porque às vezes o paciente tem dor, porque, vou dar um exemplo, né? Tem pacientes que perdem dimensão vertical. Então, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Então, o que é dimensão vertical? Eu vou fechar minha boca. Eu paro porque eu tenho os dentes, certo? Agora, imagina um indivíduo que desgastou esses dentes. Vai fechar mais. Vai fechar mais do que o normal. E aí, o que acontece? Ele teve perda de mineral, ele teve perda dos dentes, né, em termos de altura, e ele vai fechar mais do que o normal. O que vai acontecer com a articulação? Ela vai rodar mais ainda. E aí ela começa a comprimir uma região que é atrás dela, do côndilo, né, que é essa estrutura, que chama zona bilaminar. É uma zona muito inervada e muito irrigada. E aí esse indivíduo tem dor. Se eu aumento um pouquinho essa dimensão, eu descomprimo essa região e eu causo conforto para ele. Então, o segundo aspecto o primeiro é a proteção dos dentes, o segundo, alívio articular. Se você não me parar, não pode te falar, hein? Fica à vontade, que eu estou adorando essa explicação. E o terceiro é também diagnóstico. Porque se eu conseguir obter um sucesso desse paciente em dor, em função, eu tenho certeza que a oclusão era um dos fatores desencadeantes disso. E aí eu direciono o tratamento para restabelecer a oclusão na dimensão vertical que dê um conforto para ele. Perfeito. Então, essa história de a minha TM está doendo, mas eu vou ao médico, eu sei que essa história aí ela é cirúrgica, quando a TM foi muito exigida, está complicada, estou com problema, algum distúrbio, vai ter que fazer cirurgia, isso aí já é mito. Você vai tentar resolver o problema que desencadeou. Isso pode ser suficiente. Ou levantamento de mordida, ou uso da plaquinha. Então, muita gente vai viver utilizando a plaquinha à noite e não vai nunca precisar mexer nessa articulação, fazer cirurgia. Mais ou menos, né? Assim, a gente tem que ter eu acho que... Pode ser que seja necessário, né? Com certeza. O sucesso de tudo está no diagnóstico, né? A gente não pode estar nem numa ponta e nem na outra.
não pode chegar num profissional que ele opera todos os casos, porque ele está sobreindicando. E se você for num profissional que fala assim, olha, eu nunca indico nenhum caso para cirurgia, também porque não. Eu sempre resolvo todos, você questione o sucesso do tratamento que ele está indicando. Porque a cirurgia ela é reservada para 20% dos casos. São cirurgias hoje minimamente invasivas, em que o paciente sai no mesmo dia do centro cirúrgico, pouca morbidade. Então, quando a gente fala morbidade, significa sofrimento. Então, o paciente não sofre quase nada nessas cirurgias articulares. E com um alto grau de sucesso, desde que bem indicada. Mas, ora, o meu protocolo de tratamento, inclusive para eu potencializar o resultado da minha cirurgia, eu tenho que começar com um tratamento conservador, para que eu possa estabilizar essa articulação, verificar o quanto ela progrediu e a partir daí eu dar um benefício a mais, que é a cirurgia, para que isso se resolva, né? Dor miofacial, que são dores musculares, às vezes enxaqueca, isso não se resolve com cirurgia. Isso é dor miofacial, é muscular. Isso se resolve com anti-inflamatório, com analgésico, né? Com relaxante muscular, com placa, botox. Então, na minha clínica, sempre quando eu vou atender um paciente, eu procuro fazer um diagnóstico adequado, iniciar com terapêuticas conservadoras e depois partir para a cirurgia. Tem casos que você parte para a cirurgia direto. Isso é da experiência do profissional, você já sabe como é que ele precisa, né? Uma evolução negativa, às vezes, de um problema de ATM, na verdade, são casos específicos, mas tem alguns casos que o paciente não abre mais a boca, que é uma fusão dos dois ossos. Isso se chama anquilose. Então você imagina um indivíduo de boca fechada sem abrir de jeito nenhum. Bom, ele procura o serviço hospitalar imediatamente, acreditou? Porque eu já ouvi muito falar sobre... travei, minha boca travou. Eu já ouvi falar isso, a pessoa abriu, não conseguiu fechar, depois não conseguia abrir mais também quando fechou. E isso aí outra coisa? É outra coisa. Uma coisa é anquilose. Anquilose é quando há uma fusão. Eu vou simplificar um pouco, porque senão é muito complexo, né? Porque eu fico imaginando, como é que alguém permanece com a boca fechada sem procurar o pior que permanece. O pior que permanece, às vezes por anos. Não consegue abrir a boca? Não abre. É fechada. E só o suficiente para colocar um canudo ou alguma coisa, se alimentar e nem consegue higienizar direito. Outro problema, então, né? Então, aí nesses casos, o tratamento ideal hoje é reconstrução com prótese, né? É a mesma prótese que se usa em joelho, em quadril, depois eu vou mostrar tudo, mas essa é a melhor opção. Existem outras terapêuticas, enxerto de clavícula, mas dependendo da idade do paciente, hoje a gente tem uma confiabilidade muito grande com o uso de prótese e uma longevidade desse tipo de tratamento, né? Mas você fala assim, mas a boca travou, então eu posso ficar com uma anquilose? Não é bem assim. Tá. Quando a boca trava, nesses casos que são os mais comuns, existe o início de tudo é um deslocamento do disco articular. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês poderem ver. E tem vídeo até de uma artroscopia que artroscopia, faz, né? A doutora vai mostrar direitinho. É muito legal de entender que as pessoas têm muito medo de fazer esse tipo de intervenção, né? Já a gente mostra. Continua, doutor. Tá, na verdade, o disco articular, ele é um tecido fibrocartilaginoso, é um amortecedor, que ele fica entre dois ossos. Então, aqui tem a cavidade glenoide, que é o encaixe, e aqui é o côndilo, né? Então, ela articula e movimenta. Tem que ter um anteparo de um tecido fibrocartilaginoso, né? Que é esse amortecedor, senão vai bater osso com osso. Sendo muito simplório para vocês entenderem. E toda vez que vai abrir a boca, primeira coisa que acontece numa abertura pequena, há uma rotação. Se a abertura é grande, é uma translação, então ele movimenta, mas no inicial é só rotação. O disco articular, ele fica interposto, e quando ele vai transladar, ele acompanha. Tem pacientes que tem um clique. Olha, eu tenho um estralo quando abro e quando fecha a boca. O que é isso? Às vezes é um deslocamento do disco articular com redução. Então tem muitas pessoas que têm, eu tenho às vezes. É porque você tem que colocar a mão para sentir. Mas tem indivíduos que escutam, que até ouvem, né? O que acontece? Quando você tem esse disco que você vai abrir um pouquinho, ele desloca para frente.
Ele saiu do lugar que ele tinha que ficar. E aí você vai lá, abre. Quando você volta, ele volta de novo. Então são 2 cliques. O que acontece às vezes é que o disco articular ele se desloca para uma região anterior e o indivíduo não consegue abrir a boca porque ele fica batendo. Falta um olhinho ali para voltar. E aí ele fala, olha, eu abro só um pouquinho, eu não consigo abrir tudo. E aí isso se chama de open lock, ele está travado, né? E tem o close lock também. Então, quando ele desliza para trás, ele não consegue voltar tudo. Ele fala, olha, eu não consigo fechar minha boca. É diferente de uma outra situação em que ele tem luxação mandibular. Por quê? Ou seja, eu vou atender uma telespectadora que está na linha, já você fala da luxação. Você falou que o diagnóstico é o mais importante exatamente por isso, né? Não é só, eu tenho um problema na ATM. Mas qual é o problema, né? Então, fazer esse diagnóstico bem feitinho vai fazer com que o tratamento seja estabelecido e a partir dele toda a conduta. Toda a conduta, claro. Vamos atender uma telespectadora que está na linha, é a Eliette, fala conosco de Boa Vista, Rondônia. Oi, Eliette, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Boa Vista, Roraima. Roraima. Seja bem-vinda, Eliette. Tudo bem. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber do doutor que eu sinto dores no maxilar e no ouvido. Só que eu já fiz teste de audiometria e tudo e não tem nada no ouvido. E eu uso prótese dentária inferior e superior. Será que é algum problema assim com essas próteses? Eliette, né? Eliette, boa tarde, tudo bom? Eliette, você continua na linha? Sim. Pode falar. Oi, tudo bom? Boa tarde, Eliette. Boa tarde. Eliette, você tem de vez em quando algumas feridas no canto da boca? Não tem ferida, só as dores mesmo. Tá, porque o que acontece? É comum pacientes que usam prótese superior e inferior terem aquilo que eu te falei, que eu falei anteriormente, perda da dimensão vertical. Porque como você perdeu todos os dentes, o colega que vai confeccionar a prótese, ele tem que acertar a sua dimensão vertical que tinha antes. Por quê? Porque se ele não acertar, você vai fazer, ele vai deixar os dentes construídos numa posição fechando mais a mandíbula. E aí acaba acarretando dor na sua articulação. Então, o primeiro passo é procurar um profissional para restabelecer a sua dimensão vertical, caso ela esteja alterada. A prótese que você usa tem muito tempo? Está uns 2 anos, mas eu uso há bastante anos prótese. Tá, então, porque eu estou perguntando porque tem pacientes que usam prótese por 10 anos, né? Ela tem que trocar a cada 4, 5 anos. Mas a dela é 2 anos. 2 anos é nova, porque às vezes vai desgastando os dentes e, de novo, perde dimensão vertical. Eu perguntei da ferida no canto da boca e chama queilite angular. Isso acontece às vezes porque quando o paciente tem perda de dimensão vertical, porque ele fecha a boca mais do que o normal e aí essa região fica muito umedecida e aí dá fica susceptível à candidíase. Entendi. Que é a infecção por fungo, porque é que nem o dedo, né? Se você não enxugar direto, ele acaba dando frieira, né? Que é cândida. Então tem alguns pacientes que usam prótese que ficam com feridas no canto da boca de tempos em tempos. E isso é em decorrência da queilite angular, né, da candidíase. No seu caso, o que eu sugiro é procure um bom profissional, especialista nessa área, é um protesista. Eu não sei aonde você fez, se foi em protético. Protético não deve fazer prótese, ele é apenas um artesão, né? Tá. Infelizmente tem alguns pacientes que, para tentar economizar um pouco, vão direto no protético. Primeiro que isso é crime, né? Se o protético fizer isso, é exercício ilegal da profissão. Porque ele não é habilitado para isso, para encostar a mão no paciente. O profissional que trata disso é o protesista. E aí ele vai ter competência para poder fazer uma prótese adequada. Se depois da prótese instalada, as suas dores continuarem, aí eu indico para você procurar um bucomaxilo, para ele fazer uma ressonância magnética, te solicitar e investigar para ver se a tua articulação está com alguma artrose ou com algum processo degenerativo. Agradeço a participação da Eliette. Então ela deve procurar
o especialista que a tratou, a gente espera que seja um cirurgião dentista. A especialidade da odontologia que faz prótese se chama protesista. Então ela deveria procurar um protesista porque é fácil, né? Você procurar um clínico geral. Porque o clínico geral faz tudo. Mas o especialista para tratar melhor esses casos seria o protesista, né? Que é especialista em prótese. Perfeito. Eliette, que falou conosco aqui de Boa Vista, Roraima. Obrigada, viu? Pela audiência, pela participação, pela confiança, doutor. Você falou de um diagnóstico bem feito, né? Da escolha desse bom profissional. As pessoas vão ao dentista e ele é um cirurgião dentista, não necessariamente um bucomaxilo, né? Então ele faz ali o tratamento dos problemas corriqueiros, comuns. Agora, é importante que o cirurgião dentista consiga identificar algum tipo de problema que surge. Então, o paciente chega com uma queixa que não é da área dele ali, porque é do bucomaxilo, mas é ele que o paciente procura, né? Então, as pessoas procuram o dentista para tentar resolver esses problemas. Uma queixa de uma dor, um cenário ali, então, um paciente que sabidamente tem esse bruxismo, usa plaquinha e não melhora das queixas que ele vem. Então, a cada 6 meses ele volta com a queixa, ele volta com a plaquinha quebrada, às vezes quebrou muito antes de voltar ao dentista. A importância desse profissional fazer essa busca e indicar para um colega bucomaxilo, ainda que não indique ninguém, né, que diga, você precisa procurar um profissional desta área. Isso é importantíssimo, porque o comprometimento tem que ser com o paciente, né? Eu falo, o meu comprometimento é resolver o problema do paciente. Então, deixa o teu ego de lado e tente resolver o problema desse indivíduo. Tratamentos clínicos, tem vários colegas que fazem adequadamente, né? Placa de mordida, o protesista faz muito bem, tem alguns clínicos gerais que fazem. Hoje existem cursos de capacitação para aplicação de botox, né? Só que você tem que saber quando não está sendo bem conduzido e aí indicar para um profissional que saiba conduzir o caso adequadamente. Tem que sempre lembrar, 20% dos casos precisam às vezes de alguma complementação cirúrgica. O profissional achar que ele vai resolver todos os casos, ele vai deixar o paciente sem solução. E é um problema... Sempre indicar. É bom que um bucomaxilo veja esse paciente. Veja, se com tratamentos conservadores o colega que está habituado a tratar esses pacientes não estiver tendo sucesso, é melhor ele indicar para um bucomaxilo, né? Sempre lembrando que... Você tem um leque maior, né, do que fazer. Até porque o cirurgião bucomaxilo também não vai resolver sozinho. Ele vai precisar indicar para o colega para ele reabilitar, para ele restabelecer a oclusão, né? Eu só faço cirurgia. Você vai fazer essa troca, né? Então, o paciente vem para você de passou num cirurgião dentista, ele falou para passar num bucomaxilo, ele procura o bucomaxilo e o bucomaxilo, para reabilitar esse paciente, devolve ele para o cirurgião dentista. É lógico, porque, eu não faço, né? Essa reabilitação, essa volta, então, né? Tem toda uma especialidade para que faça adequadamente isso para o paciente. E também, se não for da área do dentista, tem que indicar para o reumatologista ou para algum outro profissional da área médica para poder conduzir em conjunto com esse paciente. Agora, importante, você falou de algumas doenças sistêmicas que às vezes as pessoas sabem que tem. É bom prestar atenção na ATM, então? Com certeza. Tem o diagnóstico, aí você cuida do corpo todo, então do pescoço para baixo. Né? Então você está acompanhando, faz a fisioterapia, mas não cuida da ATM. Tem várias síndromes, né? Então tem a artrite reumatoide, que pode acometer várias articulações, espondilite, tem Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos é uma síndrome do colágeno que a pessoa tem. Também prejudica? Porque ela vai tendo laxidão dos ligamentos e aí começa a ter um aumento na incidência dos distúrbios ATM. Eu já peguei alguns pacientes no consultório assim. Então, fibromialgias, tem vários problemas sistêmicos que também vão aumentar a incidência de distúrbios na ATM desse paciente. Então, é importante o diagnóstico, né? E o diagnóstico ele só é feito através de uma investigação cuidadosa e criteriosa. E a luxação? Você falou, como é que luxa? Foi bom você ter falado que eu parei aquela hora. Na verdade, assim, tem o côndilo e tem a cavidade glenoide, né? Então, essa parte aqui é o tubérculo articular. O
Então, na verdade, a abertura máxima, se você abrir um pouquinho, ele só roda aqui. Na abertura máxima, ele vem até aqui, para aqui e volta. Abertura máxima, parou aqui e volta. Só que tem pacientes que têm laxidão dos ligamentos, como eu falei, e aí o que acontece? Ele não para aqui, ele vai aqui e ele luxou. E é aquele paciente que fala, meu queixo caiu, né? Literalmente. Literalmente, porque ele fica com a boca extremamente aberta e ele não fecha, e é dolorido. E ele vai procurar um pronto-socorro, porque ele não consegue fechar, porque ela ultrapassou esse limite aqui. E aí ela fica na frente. Aí um profissional, o cirurgião bucomaxilo normalmente, né, a gente está bem habituado a isso, mas o dentista também, que tiver treinamento, pode fazer, põe no lugar. Ele manipula e põe no lugar de volta. Tem pacientes que têm luxações recidivantes, crônicas. Então ele vai bocejar a luxa. Vai abrir para comer um sanduíche e luxa. E luxa e cai. E cai. Mas tem pacientes que luxa tanto que até ele já aprendeu o jeitinho de colocar de volta. Né? Só que isso vai causando um trauma, trauma na articulação, né? Um problema de artrose a longo prazo. Também existem alguns procedimentos cirúrgicos focados nisso. Né? Mas é diferente daquele paciente que fala, olha, a minha boca ficou aberta um pouquinho que eu não consigo fechar. Às vezes é o disco que está para trás que não deixa o côndilo assentar adequadamente na cavidade. Então ele não fica com a boca extremamente aberta, ele fica só um pouquinho. Ele fala, eu estou fechando a boca, mas eu não consigo encostar meus dentes. Porque o disco articular está lá naquela posição. E aí, é aquele tratamento que eu falo que é extremamente tranquilo de fazer, que é a artrocentese. A artrocentese, na verdade, o que é? É lavar a articulação. Esse é um dos procedimentos... É isso aqui? Não. Também pode ser feito via artroscopia, mas eu vou chegar lá. A artrocentese, o que é? É lavar a articulação com soro fisiológico. E aí, o que essa lavagem vai fazer? Ela vai distender a cápsula e ela vai proporcionar uma condição que esse disco articular naturalmente se reposicione. O objetivo principal não é esse, mas é remover os mediadores químicos da inflamação, é remover todos aqueles produtos químicos que tem ali dentro que está inflamado, e aí nós colocamos lá dentro um corticoide ou um anti-inflamatório ou um lubrificante, como um ácido hialurônico. Perfeito. Para aumentar a lubrificação. Você vai tratar isso já durante esse procedimento. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a gente faz isso de rotina no consultório. É mesmo? É só sedar o paciente, lava. Isso eu posso fazer no meu consultório se eu quiser. Eu sedo o paciente, né, lavo. Seda, ele apaga, fica completamente... Faz uma sedação endovenosa e faz, eu chamo um anestesista para fazer comigo e aí faz. Só que o ideal é fazer em ambiente hospitalar. Mas pode ser feito, e nos Estados Unidos é rotina fazer isso, né? Então quem está em casa, de repente está preocupado porque se submeteu a um procedimento como esse dentro de um consultório, não tem problema. O profissional, se precisar sedar o paciente em anestesia na veia, chama um anestesista para fazer. Mas o ideal é levar para o centro cirúrgico. Porque aí eu posso manipular ele à vontade. E com essa sedação, às vezes, eu fico limitado. Bom, uma coisa... Fora que você tem todo o suporte, né, do hospital. Né? Depois eu vou mostrar como é que funciona a artrocentese. Eu tenho um vídeo mostrando. A gente mostra. Como é que é a artroscopia? É a mesma coisa, só que eu vou, além de lavar, eu vou visualizar. Então eu entro com uma microcâmera dentro da articulação e visualizo como ela está. Porque existem algumas informações que a ressonância magnética não vai me dar. E que eu consigo visualizar e já definir se eu vou ter que abrir já a articulação na hora, já abro, já faço a correção, se de repente está muito deteriorada, ou não. Eu consigo remover algumas aderências, remover alguns problemas que se apresentam ali dentro e eu consigo tratar melhor esse paciente. Isso se chama artroscopia, que é visualização da articulação. É a mesma coisa do joelho, só que o joelho é desse tamanho, né? E a articulação temporomandibular é desse. Pra você ter uma ideia, a ótica que a gente tem é de 1.2 a 1.9, que normalmente nós usamos. Se você for pega uma régua e vê quanto que é 1.2 milímetros ou 1.9 milímetros. Pouquíssimo. Tecnicamente, tem que ter bastante habilidade para trabalhar numa estrutura muito pequena. Com certeza. Né? Já já a gente fala mais sobre isso, mostra o aparelho, também os vídeos, para o doutor explicar onde é que vai essa câmerazinha, né? Já já ele explica isso. Eu atendo a Rosália, que está no telefone, e conversa conosco ao vivo do Rio de Janeiro. Oi, Rosália, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde. Seja muito bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Olha só, é porque eu não sabia que existia esse negócio de ATM. Aí eu estou vendo o programa agora, aí eu me interessei de saber o que era ATM. Tá. Aí o rapaz que me atendeu explicou que era uma dor no maxilar, quando a gente abre a boca, que a gente sente dor no maxilar. E eu sinto essa dor. Não é sempre, não é direto, não é todas as vezes. Mas às vezes eu abro a boca, assim, como quem está com sono, assim, abre a boca, aí me dá dor no maxilar, assim, como se ele estivesse deslocando, assim, aquela dor, como se fosse uma areia. Como é que se diz? Uma câimbra, assim, entendeu? Tá joia. Tá certo. Obrigada, Rosália, pela sua pergunta. O doutor vai esclarecer. Sempre tem gente que está ligando a televisão agora, doutor, e que perdeu a definição de ATM. E aí, como a dona Rosália que ligou aqui pra gente fala, quer saber um pouquinho mais, retoma pra gente aí, explica a questão da Rosália, por favor, doutor. Todo mundo tem essa tal de ATM, é isso? Todo mundo tem. Espera-se que tenha, né? Tem alguns pacientes que nascem sem articulação, mas aí é outra síndrome. Precisa operar, precisa fazer, enfim. Mas a ATM é uma sigla da articulação temporomandibular. Todo mundo tem. O que você pode ter, às vezes, é um distúrbio dessa articulação, em que ela está sofrendo por algum motivo, né? Então, Rosália, boa tarde, vai ser um prazer poder te esclarecer. Volto a falar, às vezes você tem que fazer uma identificação se tem algum dente faltando, porque o simples fato de ter um ou vários elementos dentários, né, faltando, os dentes migram, e aí você começa a não encaixar direito essa mordida, e aí você desvia para encaixar melhor. Chega depois de um determinado momento, você nem pensa mais e causa sempre esse desvio. E isso vai deteriorando a tua articulação. Né? Esses estralidos que ela sente, às vezes a sensação de areia no ouvido, isso é a articulação que está em processo degenerativo. Né? E o que acontece? Um primeiro fator é esse disco começar a deslocar, o outro é ele começar a deteriorar e perfurar. E aí, às vezes, você tem que remover o disco articular, porque ele fica fragmentado, né? E a sequência do problema é o osso começar a reabsorver. E ele vai perdendo, e às vezes você pode cair numa prótese, né? Então, só para poder exemplificar o que é prótese, né? Prótese da articulação temporomandibular. Olha é isso aqui. Olha que bacana da gente conseguir explicar isso que tem na mão do doutor. Então, quando a gente falou de prótese, né? Essa é uma prótese da ATM, é isso? Da ATM. Então, só para poder mostrar, né? Essa aqui é a prótese. Então, o indivíduo ele vai ter a substituição total da articulação. Por quê? Porque houve uma substituição daqui da cavidade glenoide. Legal. E do côndilo. Então eu vou tirar aqui só para vocês poderem ver. A pessoa vive normalmente, né, doutor? Normalmente. Tem qualidade de vida. Olha, aqui é a articulação normal, né? Do outro lado, Do outro lado. Essa estrutura se chama côndilo articular, né? Essa aqui é a incisura sigmoide. Aqui vem o músculo, que é o temporal. Aqui é o côndilo. Às vezes começa a reabsorver, tem alguns processos patológicos e a gente tem que sacrificar e cortar. Então corta fora e fixa uma prótese que ela vai substituir o côndilo, que é esse aqui. Só que também precisa ser substituída o encaixe, que o encaixe é esse aqui. Sim. Esse aqui é pavilhão auditivo, né? O encaixe está aqui. Por isso que a pessoa fala, não, dói meu ouvido. Lógico, olha a proximidade que tem. É o ouvido, muito perto. O ouvido está aqui. Até no vídeo que o doutor vai mostrar daqui a pouquinho, é tão pertinho que às vezes você acha que o procedimento é no ouvido e não é. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente mostra de novo essa substituição, essa prótese, quem está em casa para saber em que casos isso vai ser necessário fazer, e aí a busca por esse profissional capacitado para fazer esse tipo de procedimento. Em 3 minutinhos, eu e o doutor Alessandro Silva estaremos de volta para esclarecer mais dúvidas sobre os distúrbios da ATM. Eu estou te esperando no Muda de Canal. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre os distúrbios da ATM com o doutor Alessandro Silva.
Ele é cirurgião dentista, bucomaxilofacial, mestre especialista, tem doutorados, mega capacitado para responder as nossas perguntas aqui hoje sobre esses distúrbios da TM. A gente foi para o intervalo mostrando essa prótese. Eu queria voltar mostrando ela também, porque é importante a gente saber o que vai ser feito, né? Quando houver a necessidade, como é que fica? Porque ninguém nem pode imaginar que é isso que vai ficar dentro da nossa articulação, né? Então, o paciente volta à função, volta à vida normal. Né? É um tratamento muito efetivo e muito comprovado na literatura. Como é que funciona essa prótese, né? Existem vários tipos de prótese. Não, o corpo não rejeita? Não. Ela é de titânio. Tem outra, é uma liga de titânio, porque tem outros metais juntos, né? E a fossa, ela é de um polietileno, né? Então a fossa articular que está aqui, se puder dar um zoom. Ah, o branquinho ali. Esse branquinho, tá vendo? Ótimo. Ela substitui a articulação do outro lado. Por quê? Porque eu não posso colocar esse titânio em contato com o osso, que senão vai reabsorver o osso e aí vai entrar dentro do crânio. Aí você vai machucar, você não vai resolver o problema, você vai entrar dentro da meninge, do crânio, do encéfalo, né? Não tem como. Não tem. Aí você tem que fazer uma prótese que substitua o côndilo, essa parte de baixo da mandíbula, e a fossa articular, que é essa parte de cima, né? Legal. O que acontece? É bonita a prótese, né? É super bem acabada, né? Isso, às vezes, como qualquer tipo de prótese, pode se contaminar, mas não que vai ter um problema de rejeição. Aí resolve o problema. Resolve o problema do paciente. Essa prótese, para você selecionar, ela tem um tamanho predeterminado, de acordo com a necessidade. Então, na hora, eu consigo verificar pelo tamanho PMG qual é o que se adapta para o paciente. É uma prótese de estoque. O que é de estoque? Ela já está pronta, a empresa fornece no hospital. Legal. Eu vou operar o paciente, eu seleciono qual que é a melhor prótese para o paciente lá na hora. Tamanho, tudo. Só que existe um tipo de prótese que a gente faz customizada, que é pro paciente. Então eu faço uma tomografia do paciente e construo o crânio dele e a mandíbula dele prototipado. E aí, em cima da anatomia do paciente, eu faço uma prótese que só encaixa nele, não encaixa em mais ninguém. E aí você que verifica se há necessidade de fazer essa prótese customizada ou não. Se você usa que já está pronto. Em alguns casos específicos há necessidade, em outros não, né? Aí é um pouco mais complexo, quando você vai envolver, às vezes, cirurgia ortognática junto. Já ouviu falar, né? Já. Então imagina um paciente que ele ficou com anquilosado e ele não desenvolveu a mandíbula, ficou o queixo lá para trás. Vai ter que fazer. Eu não vou simplesmente só abrir a articulação dele, porque eu vou deixar ele com aquela deformidade. Então eu faço uma prótese com prolongamento. Você também faz essa cirurgia? É bucomaxilo que faz também. É bucomaxilo. Então a gente eu determino o tamanho da prótese e peço para a empresa confeccionar baseado no avanço que vai ser realizado. Então isso é uma prótese customizada. Tá? Mas esse é o fim da linha, né? A gente não quer que o paciente chegue para colocar prótese. Então, a ideia é não precisar fazer isso, né? Não precisar. A ideia é não precisar. É claro que os profissionais estão capacitadíssimos, habilitadíssimos para fazer isso, mas, assim como a ideia é conservar todos os dentes na boca, a ideia é conservar a articulação também, né? Lógico. Então, um tratamento conservador que pode ser feito, inclusive, mais de uma vez, é a artrocentese, que é lavar a articulação. Então tem um vídeo aqui para mostrar. Vamos mostrar o vídeo então. O doutor trouxe um aparelho aqui, depois a gente mostra também o aparelho, mas ele vai mostrar um vídeo para a gente conseguir ter a noção de como é que é feito esse procedimento, né? Tem gente que recebe do especialista, então, a orientação de fazer esse procedimento e não faz porque tem medo. Aqui você vai entender hoje, aqui no Consulta ao Doutor Agora, como é que ele funciona. Meninos, como é que fica melhor para vocês aí? A2? Então vamos mostrar lá na 2. Isso. Eu vou... Fica à vontade, doutor, se posicionar. Eu vou fechando o vídeo e abrindo outros, né? Porque é uma sequência. Então, ali é o seguinte, o paciente está com anestesia geral, né? E aí nós colocamos uma... Isso aqui. Eu acesso através de uma agulha a articulação.
E aí observa o queixo do paciente, como ele vai para frente e para trás, de acordo com o que eu insuflo aqui. Porque eu tenho certeza que eu estou dentro da articulação. Porque quando eu insuflo e coloco líquido lá dentro, a mandíbula movimenta. E aí, depois que eu tenho certeza que eu estou dentro, eu passo para a lavagem. Então, se você observar, não sei se você consegue ver, olha, eu vou posicionar. Anestesia geral, doutor? Geral, é geral, mas a gente coloca e aí eu vou mostrar aqui lavando a articulação. Tá. O doutor vai abrindo os vídeos para que a gente consiga ver todos os detalhes desses procedimentos. Olha lá. A gente quer ver mesmo. Ó, viu o queixo movimentando para frente e para trás? O que você está fazendo aí, doutor? Eu estou colocando o soro e ele está insuflando a cápsula articular. Como ela insufla, a mandíbula vai para frente. Não fazia ideia que isso podia acontecer. Então eu tenho certeza absoluta que eu estou dentro da articulação. Perfeito. Aí eu vou lá e eu faço a lavagem. Eu conecto aqui, tem uma seringa que está conectada, e por aqui entra o soro e por aqui está saindo o soro. Isso aqui é o esguicho, saindo o soro dentro da articulação. Então o soro está entrando, lava a articulação e sai por aqui. Olha. E eu vou aspirando. Eu tô aqui em cima colocando soro. Entendi. E aí quanto de soro? Normalmente de 300 a 500 ml. Então eu vou trocando seringa e vou aspirando. Isso se chama artrocentese, que é lavar e tem assim excelentes resultados. Ó, eu tô colocando uma outra seringa agora. E aí eu tô lavando, ó, eu parei de insuflar. Entra e sai. Entra e sai. O soro entra e sai. Tem que sair. Lavando mesmo. Quanto é que você faz isso? Depende do caso. Quando? Durante quanto tempo você faz isso? Quantas seringas você usa para fazer isso? Depende. Então, depende do tamanho da seringa, né? Mas em termos de soro fisiológico, eu lavo de 300 a 500 ml de soro. Né? Aí depois, quando finaliza, quando lavo a quantidade que eu queria, eu coloco aqui, ó, eu coloco um lubrificante, que eu falei que poderia ser corticoide ou um ácido hialurônico, que é aquele lubrificante. Então, de novo, eu tenho certeza porque eu não movimentei e ele vai entrar, preencher a articulação e sair por aqui. Olha. Então, ele vai sair por aí. Isso. E ó, saiu. Aí o que eu faço? Eu paro, retiro. Porque já preencheu. Nesse caso vai ficar lá. Vai ficar. Né? Perfeito. Depois que eu lavei, eu coloco esse lubrificante. E aí eu parto para a fase da manipulação. Então eu começo a manipular a boca do indivíduo. E eu estou protegendo para não sair o líquido, né? Para que distribua todo esse lubrificante na articulação. Interessantíssimo. E como é que faz para esse lubrificante não sair daí? Você vai fechar, então ele vai ficar lá? Não, vai ficar, porque eu só fiz um furinho. Tá. Que foi o furo da agulha, né? E eu coloco um curativo ali. E você precisa fazer essa movimentação para que ele distribua. Para que ele distribua e para dar a oportunidade do disco tentar se readequar na articulação. A ideia é que ele faça isso, que ele se ajeite. E assim, eu consigo ver resultado na hora. O paciente, eu abro e fecho a boca no centro cirúrgico, eu vejo os estalos, né? Os estalidos articulares. Depois de eu fazer a artrocentese, some na hora. Na hora eu verifico que sumiu. Ora, eu não estou dizendo que isso vai sumir. O objetivo não é sumir o estralo. O objetivo é tirar a dor e devolver a função do paciente. Perfeito. Né? Até porque tem gente que tem o estralo, mas não tem dor. Queixa, né? Não tem limitação nenhuma. Não tem queixa. Agora, eu queria falar de tempo. De quanto tempo, então, de procedimento? O que é a artrocentese? Da artrocentese. É muito rápido. Menos de 1 hora. Eu faço as 2 articulações. Lembrando, tem que fazer dos 2 lados. Nem sempre. Tem casos em que eu abro de um lado, do outro eu não abro. Tem casos em que eu faço a artrocentese de um lado, do outro não, né? Tudo vai depender do meu diagnóstico, baseado no clínico do paciente e nas imagens da ressonância magnética. Como é que um lado, já que a gente abre a boca e é sempre os 2 lados, como é que um lado pode, às vezes, não precisar do procedimento e o outro precisar? São as peculiaridades do corpo humano, é isso? Porque às vezes você tem uma deteriorização maior de um lado do que do outro. Também você fala, eu mastigo mais de um lado do que do outro, né? É verdade. Então, você pode ter, às vezes, uma interferência da oclusão mais marcante de um lado e representada do outro. O que é comum
às vezes você detectar um problema de um lado e o que dá dor é o contralateral. Por quê? Porque ele vai tentar compensar o problema. Esse paciente, então, fica com alguma restrição? Porque você falou da mastigação, ele fez 1 hora. Sai daí, ele vai o quê? Para casa? Fica no hospital em um tempinho? Fica... Não, é hospital dia. A gente faz a cirurgia, à tarde vai embora. Vai embora. Tá. E aí ele vai o quê? Tá proibido de mascar goma de mascar? Tá proibido de se alimentar coisas muito rígidas, duras? Ou... Depende do protocolo, né? Se for... Porque, e de caso a caso, né? Você pode dividir, em 3 categorias grandes. A primeira é artrocentese com artroscopia, que eu vou falar de artroscopia agora, né? A segunda, a gente chama de discopexia. O que é discopexia? É eu pegar o disco que está deslocado, eu coloco um parafusinho no côndilo e suturo esse disco. E aí eu deixo ele na posição adequada. Então eu estou reposicionando o disco articular. E o terceiro é a prótese, né? Então, para cada um deles, uma dieta diferente. Mas nesses pacientes que faz artrocentese, falar, olha, uma alimentação leve, não exercita muito, naturalmente você vai aumentando a amplitude. Para as mulheres é mais difícil porque a gente fala mais? Ou não? Depende, normalmente é. Não vou falar que sim, né? Que senão minha esposa vai me matar quando chegar em casa. Não, mas eu falei isso porque é difícil, doutora, é difícil ficar sem mexer a boca, né? Então, o dia inteiro a gente passa conversando, mulher fala mais mesmo, isso aí as pesquisas comprovam cada vez mais. É difícil mesmo. Aí você tem uma restrição, parece que dá vontade de mexer mais ainda, né? Dá vontade de falar mais. Mas depois que você faz a artroscopia, a artrocentese, nosso benefício é imediato. Isso que eu ia falar, é qualidade de vida que se ganha, né? É imediato, é impressionante. Os pacientes, eles têm uma melhora, assim, significativa no mesmo dia, né? Já relatam no próprio centro cirúrgico que já teve benefício, que não está mais sentindo dor. E aí, ele vai se alimentando de uma forma leve e aumentando gradativamente a alimentação. No comecinho do programa a gente falou então da aplicação da toxina botulínica. Tem casos em que você já identifica que, olha, nesse caso vamos partir para um procedimento como esse, que é a artrocentese. Isso. E a toxina botulínica não vai resolver? Então você mesmo já vai vendo que de repente o paciente fala assim, perdão. O paciente fala assim, doutor, eu não queria, tô com um pouco de medo. A gente sabe que super seguro, o doutor está mostrando aqui os vídeos, então é a realidade, ele está mostrando algo que realmente aconteceu, né? Explicando, foi ele mesmo que fez. Então ele está aqui para dar todas as instruções, para quem está em casa e vai passar por essa situação, ficar mais tranquilo. Mas de repente o paciente fala, doutor, queria tentar a toxina botulínica. Mas não adianta, porque se o paciente tem um problema articular, não vai adiantar paralisar a musculatura. Musculatura. Não vai, entendeu? Entendi. Então, por isso que é importante o diagnóstico. Se o problema é a força da musculatura, aplica a toxina botulínica. Que aí vai diminuir essa potência exagerada na articulação. Mas se ele não tem... Não adianta fazer. Não adianta nada, né? Agora, você vê, vou falar da artroscopia. E o doutor trouxe aqui a máquina, o aparelho. Então, é bom que a gente consiga se familiarizar com esse tipo de aparelho. Porque... Então, olha só, esse aqui é um artroscópio, que é um portátil, né? Então, na verdade, legal. Aqui fica a câmera, né, do artroscópio. As imagens você consegue ver aqui nessa tela. E esse aqui é a ótica, né? É a ótica que tá mostrando, olha, mostra aqui a Denise, né? Estamos nos vendo. Eu não sei se consegue ver aí. Que legal. Se focar bem na tela, olha as luzes do estúdio. Olha que bacana. O cameraman, né? Não dá pra ver muito bem. Vamos mostrar os meninos aqui atrás das câmeras. Muito então eu vou mostrar aqui a prótese, né? Legal. Você tá vendo a prótese aqui? Não sei se vocês conseguem ver. Ela ilumina bem, né? E a imagem é boa, é que através da televisão talvez você não consiga ver direitinho, mas a imagem aqui, olha, no original é segura boa. Aqui um pouquinho só. Seguro. Aí o que acontece? Eu vou colocar na articulação. Então, eu vou querer depois que você filme aqui o crânio e eu vou mostrar como é que esse vídeo vai ocorrer. Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui é um espaço articular, você vê, é bem pequeno, né? Então, é uma região que tem um espaço muito pequeno aqui. O que eu falei do deslocamento, para vocês entenderem, veja, quando o paciente abre a boca, ele abre, vem até aqui e volta.
Se ele passar o tubérculo articular, ele faz isso aqui. Não, volta aquela imagem. Isso. Se ele passar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir para cá. E a gente consegue ver nitidamente que saiu do espacinho que saiu do espaço e fica aqui. Isso. Tá, então se eu for com essa câmera aqui para visualizar, eu vou visualizar aqui dentro. Agora mostra ali, ó. A câmera, aqui, ó, a televisãozinha. Você tá vendo a estrutura ali que eu consigo ver, ó? Estruturas que a gente não conseguiria ver fora. Eu tô olhando aqui, ó, dentro do pavilhão auditivo. Ó, eu tô entrando dentro do pavilhão auditivo, ó. Perfeito. Tá vendo? Eu tô entrando lá dentro. Tá sim. Pra vocês verem. Então, eu venho aqui fora, vejo aqui, ó, a articulação. Que a gente não conseguiria ver sem o equipamento, com certeza. De jeito nenhum. Perfeito. Tá, então essa aqui é a artroscopia. Que e ela aí é você feita... usa, então, essa técnica, esse procedimento serve para... A artroscopia é para diagnóstico e também tratamento. Diagnóstico para eu ver o que está acontecendo lá dentro e, às vezes, com esses instrumentais pequenininhos, eu consigo instrumentar dentro da articulação para remover a aderência. Mas é tudo... Remover a aderência que você diz, como é que a gente provoca uma aderência O próprio processo degenerativo que o paciente tem vai causar algumas aderências, algumas fibroses lá que vão interferir no movimento. E aí você faz esse procedimento em pessoas de qualquer idade que tenham esse problema? De qualquer idade. Isso é o mais atual que existe, de melhor resultado e com um mínimo sofrimento, sim. Porque é um furinho mínimo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês verem. Por favor. Clínico, né? E aí o que a gente viu aqui, você vai mostrar num paciente, é isso? Isso. Legal. Então, deixa eu só parar aqui para vocês verem. Uhum. Bom, aqui é o seguinte. Dá pra visualizar, hein? Isso. Aqui foi um desenho esquemático, né? Da cavidade, do côndilo. Então a gente está entrando ali da mesma forma que eu fiz, lembra que eu insuflei a cápsula, você movimentou. Identifica, porque aí você identifica se está... Eu tenho certeza onde está. Tá. Então é identificado e aí essa que é a artroscopia, eu vou entrar com artroscópio. Esse aqui é um bem simples, mas esse aqui é um que eu vou mostrar, tem uma definição bem maior. É porque esse aqui é um portátil. É um portátil, é. Normalmente eu gosto de usar esse que tem uma definição maior. Então você vê, eu tenho que entrar com o instrumental e aí eu entro dentro da articulação. É bem sutil, viu? É um procedimento bem pouco invasivo. Mas é bem delicado. É bem delicado. Você viu que está saindo soro? Sim. De lá de dentro da articulação, porque eu tinha insuflado. Uhum. Então eu tenho certeza de novo de que eu estou dentro da articulação. Tá. Aí entra, né? Para eu conseguir colocar, porque esse é o portal. Através dele é que eu vou colocar a ótica para poder visualizar. Você vai fixa no paciente? Não, aí eu entro com a ótica. Aí eu tô vendo ali, ó, ali dentro da articulação. Eu vou lavando com soro. Essa parte de baixo ali é o côndilo, né? Você tá vendo que tá mexendo, que é a parte da mandíbula. Você tá manuseando a maxila do paciente? Não, a mandíbula. Eu manuseio, tanto eu e meu assistente, né? Tanto o aparelho, soro, é um time integrado, né? Uhum. Ali eu tô vendo a articulação. Aí eu vou verificar se tem, tá vendo esses vasos? Uhum. Então, eu verifico se tem inflamação nessa região. E ali então, esse é um acesso, aquele é um outro portal de acesso, em que vai entrar instrumento. Você vê que é mínimo, é um piquezinho. E aí vai entrar um outro instrumento para poder instrumentar. Então, vai entrar dentro da articulação um outro instrumento. E a articulação ela é muito pequena, olha aí entrando aí, ó. Tá. Então, saiu. Através dele, eu tenho condições de eu visualizo e o outro eu consigo remover alguma aderência, eu consigo suturar o disco também por via artroscópica. Isso é uma coisa, lembra que eu falei da discopexia? Tá bom. Uhum. Dá para fazer por via artroscópica também. Entendi. Perfeito. Você disse que isso é o que tem de mais moderno. Isso. Né? Isso é material teu ou
ao fazer dentro do hospital, você tem, só pra gente saber como é que tem que ser a escolha desse profissional, né? Você escolhe o profissional e aí você opera Isso. numa outra instituição, de repente, no hospital. Isso. Como é que é isso? É você que tem um aparelho? Não, isso aí a gente faz pelo convênio do paciente. Tá. Né? Então, você tem que procurar um profissional capacitado, primeiro para fazer o diagnóstico, porque não adianta você fazer a cirurgia mais linda do mundo se não foi feita o diagnóstico correto. Né? Então tem que ser feito um diagnóstico adequado. A cirurgia não vai servir para aquele caso, vai ser perda de tempo né? E só não vai ter benefício nenhum. Então, primeiro procurar um profissional capacitado, e aí esse profissional vai poder indicar o procedimento adequado. Esses materiais, esses instrumentais, isso normalmente o convênio paga, porque é uma obrigação, não é nem uma opção, é uma obrigação do convênio cobrir esses materiais que são utilizados para o benefício e para a saúde do paciente. Claro. Né? E os honorários profissionais são a parte. Normalmente, se é reembolso, às vezes o reembolso cobre uma boa parte. Sim, o plano de saúde, o convênio que tem reembolso é sempre uma maneira de você conseguir pagar um profissional bom, o convênio te reembolsa. Afinal, a gente paga tão caro pelo convênio, né? É verdade. É excelente quando a gente tem isso de volta, quando a gente precisa. E bom ter esse conhecimento que tudo isso é feito pelo convênio, né, doutor? Porque tem muita gente que fala, eu não vou fazer, porque sabe, como é na boca. As pessoas têm um pouco de dúvida sobre o que é da odontologia, o que é da saúde, né? Então, as pessoas têm um pouco de dúvida. É importante saber, e o telespectador tem que ter em mente uma coisa. Tem pacientes que falam, mas o meu convênio não cobre isso. Não existe. Todos os convênios, do mais simples ao mais completo, são obrigados a cobrir um rol de procedimentos. E nesse rol está esse tipo de procedimento. Né? E outra coisa também, ele tem que submeter a um tratamento que vá dar o benefício para ele. Né? Então ele pode escolher o profissional da confiança dele para poder tratá-lo. Porque a gente viu, o doutor fala com muita tranquilidade sobre esses procedimentos, porque isso é o dia a dia dele, né? Mas pro leigo, então para mim, quando eu vejo isso, é muito delicado. O doutor também sabe que é muito delicado, mas ele faz isso de rotina, então para ele é super tranquilo fazer. Pro paciente, não. Então é excelente que a gente busque um profissional da nossa confiança, claro, afinal, você vai estar ali sedado e você vai precisar que ele faça o melhor, que ele saiba exatamente o que ele está fazendo, usar todo o equipamento, as ferramentas, o aparato todo, né? Tem perguntas aqui, eu vou fazer essa pergunta da dor, porque claro que é um furinho que você faz na pessoa, né? Mas essa região é muito sensível, né? Quero saber se você tem relatos dos pacientes depois de fazer essa cirurgia de dor por ter mexido, ou se o paciente sai do hospital já com alguns remédios que é para não doer. Sempre sai com analgésico anti-inflamatório, né? Isso de rotina. Mas quando é artrocentese, que é só a lavagem, a pontura é muito pequena. Muito pequena, né? Normalmente não tem, às vezes a gente nem sutura, porque não tem nem o que suturar, de tão pequeno que é. Quando é artroscopia, é um calibre um pouco maior, então ele pode ter um pouquinho de desconforto, dá um pontinho. Dependendo da ótica, dá um pontinho, né? Para o paciente ficar tranquilo também, que é normal, né? É normal, mas é um desconforto, né? Não é nada que ele vai ficar sofrendo em casa. O pessoal fala assim, se eu abrir muito a boca, dói um pouco. Mas isso em 10, 15 dias passou. Doutor, teus pacientes, você mostra esses vídeos que a gente mostrou aqui hoje para o paciente ficar mais tranquilo? Tem paciente que já é muito tranquilo, que fala, doutor, beleza, vamos fazer, ótimo, isso está me atrapalhando, eu confio em você, você disse que tem que fazer, tudo bem. Tem paciente que fala assim, doutor, me mostra, eu quero entender como é que é isso. E aí você mostra, é isso que você mostrou aqui para o teu paciente? Para todos. Eu não escondo nada dos meus pacientes. Excelente. Né? Eles têm que saber. Porque eu seria paciente que ia perguntar. Eu ia falar, doutor, você tem um videozinho, algo para mostrar como é que é feito, né? Para evitar uma ansiedade ali no dia, porque tem gente que fica até doente antes de fazer um procedimento como esse. Não, eu até falo para os meus pacientes, olha, eu te dou todas as informações, se você quiser fazer uma pesquisa na internet, você faça, mas me pergunte, porque tem coisas na internet que não são fidedignas. A gente vai para o intervalo rapidinho, 3 minutinhos eu tô de volta, vai ser super rápido, tô te esperando depois do intervalo para tirar mais dúvidas. Tem perguntas aqui no Facebook, até já.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre os distúrbios da ATM. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Alessandro Silva, que está no nosso estúdio. Ele é cirurgião bucomaxilofacial. Nós falamos da questão dos planos de saúde. Eu volto sobre esse tema. Volto a conversar com o doutor Alessandro. Doutor, a gente falou do plano de saúde, né? Tem muita gente, você estava até me contando, que faz um percurso todo, né? Porque o problema está na ATM, mas acha que o convênio não vai cobrir porque é a parte odontológica. Então procuram outros profissionais que até precisam ser também consultados para descartar outros problemas, mas que quem vai resolver o problema é o bucomaxilo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, doutor. Oi, Denise, é importante falar, e obrigado pela pergunta, que é muito comum, eu observo no consultório que o paciente, antes de me procurar, fez uma via crucis. Ele passou no otorrino, ele passou no neurologista, porque às vezes ele tem enxaquecas, dores de cabeça, zumbido no ouvido, e tudo bem, tá certo, ele tem que descartar outros problemas maiores, né? Mas que... Como se estivessem evitando a parte odontológica. né? Mas que ele também tem que ter em mente que ele tem que procurar um cirurgião dentista ou um especialista nessa área que trate da articulação temporomandibular ou um bucomaxilo para se certificar de que os problemas que ele apresenta não são em decorrência da articulação. Ora, uma vez diagnosticado e indicado o procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, independente do plano que vocês tiverem, e a especialidade mais adequada para o tratamento disso é a cirurgia bucomaxilofacial. E eu, como dentista e como especialista nessa área, é obrigação do plano a cobertura. Aquela história de falar, é odontológico, o convênio não cobre, não existe isso. É obrigação do plano cobrir, desde que seja solicitado por um cirurgião capacitado na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Perfeito. Isso é informação para você que está em casa, você que passa por essa situação hoje, está quase desistindo de fazer esse procedimento, esses tratamentos, de buscar qualidade de vida, parar com esse sofrimento. Agora sabe que isso precisa ser coberto. Agora, o profissional, é que às vezes o profissional que está habilitado, ele sabe que o convênio vai cobrir, né? Falta às vezes buscar o profissional. É verdade. É muito importante porque tem pacientes que falam, não, mas o meu plano, ele tem uma rede própria. Não importa. Você pode escolher um profissional fora da rede e é obrigação do convênio cobrir. Ele pode não pagar os honorários do profissional, mas é obrigação dele custear a tua internação, os materiais e tudo que for necessário para o seu tratamento. Perfeito. Pergunta aqui de quem está em casa, pessoal do Facebook, e deve ser muito comum isso acontecer, a gente até falou já, mas vamos dar uma luz aqui para a nossa telespectadora Neia. A gente tem 2 minutinhos, doutor. Tá. Ela está fazendo um tratamento de canal, passou muito tempo, essa semana ainda ela fez isso, passou muito tempo com a boca aberta e agora está com dificuldade para fechar essa boca. Então está com um probleminha aí, a ATM já está dando um sinal para ela. O que ela tem que fazer de imediato? Enéia, boa tarde. É comum, às vezes, o paciente fica durante muito tempo com a boca aberta no dentista e, às vezes, ele luxa. Ele não consegue fechar a boca. E aí o colega vai lá e tem que reposicionar. Se ele já luxar, já significa que ele tem alguma laxidão, né, que não é o usual. Isso pode ser comum para ele, mas não é comum anatomicamente para a articulação. Se o seu caso foi isso que aconteceu, uma das formas conservadoras é restringir essa abertura máxima, que você sabe qual é que vai te proporcionar a luxação. Caso você esteja fechando normalmente, mas aquilo que eu te falei, não encostando os dentes, parece que você não consegue bater os dentes porque tem alguma coisa interferindo, pode ser um deslocamento posterior do disco articular. Lembra que eu falei? Vai para trás. Buscar o profissional. Aí tem que buscar um profissional adequado, normalmente um cirurgião bucomaxilo, porque a artrocentese é o melhor tratamento para que esse disco articular volte para a posição. Perfeito. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Mostramos tanta coisa aqui, né? Obrigada, doutor, por ter trazido o
ter o instrumento, por ter trazido aí um modelo para a gente exemplificar, os vídeos também. Vou deixar os contatos do doutor, prestem muita atenção, papel e caneta na mão a partir de já. www.alessandrosilva.com.br, o telefone 0 operadora 11 3078 8264, 3078 8264, alessandrosilva.com.br. Doutor, é sempre uma alegria te receber aqui. Obrigado. Obrigada. Você explica e tudo parece fácil, de verdade. Sorte dos teus pacientes que tem isso sempre, né? Essa segurança, passar esse conforto para os pacientes. Muito obrigada. Portas sempre abertas aqui. Obrigada. Obrigado, Denise, mais uma vez por estar aqui, e eu espero estar sempre contribuindo, sempre que for solicitado. Com certeza. Vai voltar Obrigado. muitas vezes. O doutor está sempre aqui, vai vir muitas vezes ainda. Obrigada a você que nos assistiu até agora, todas as perguntas que foram enviadas, você que compartilha a tua história um pouquinho aqui conosco todas as tardes para esclarecer as dúvidas. O meu grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!